estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente vai diretamente para São Paulo conversar com Vanessa Casalino, que tem algumas informações de poder, de várias informações, na verdade. Uma delas é referente à questão da febre amarela, que tem mobilizado mesmo instâncias do poder por todo o país, né? Boa noite, Vanessa. Sim, Rosinha, por todo o país, boa noite para você, boa noite a todos e pelo mundo também. A Organização Mundial da Saúde recomendou aos viajantes internacionais que forem visitar o sul do país que se vacinem contra a febre amarela. Até agora, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não eram considerados áreas de risco para a doença, mas de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, braço da OMS, a recomendação leva em conta o avanço da doença no país, um cenário que, segundo a organização, leva a crer que nos próximos meses a disseminação do vírus da febre amarela vai continuar ao longo da Mata Atlântica, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e então Rio Grande do Sul. A vacina contra a febre amarela já é recomendada para viajantes internacionais que vêm para Centro-Oeste, Sudeste e Norte do país, Maranhão e partes de Bahia e Piauí. Já aqui na capital, mais de 5 milhões de pessoas ainda não tomaram a vacina contra a doença. Falta menos de um mês para o fim da campanha e pouco mais da metade da população foi imunizada, 55,7%. A campanha começou em setembro do ano passado e o número está bem abaixo da meta, que é 95% da população. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que no início houve uma corrida aos postos, mas que nos últimos meses a procura caiu muito, o que é preocupante, Rosiane. Agora você tem uma outra informação a respeito de investigações referentes à suspeita de violência sexual contra atletas, contra ginastas. O que é que tem de novidade em relação a andamento para a investigação, hein, Vanessa? As novidades são que o Ministério Público aqui de São Paulo instaurou um procedimento para avaliar a aplicação de medidas protetivas aos adolescentes que revelaram terem sido vítimas de abuso sexual pelo treinador Fernando de Carvalho Lopes, ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. O procedimento foi aberto pela Promotoria de Justiça, Infância e Juventude de São Bernardo do Campo. Lopes dava aulas no Clube MESC de lá da cidade, mas foi afastado de suas funções. As denúncias foram divulgadas pela imprensa há cerca de 2 semanas. 40 atletas teriam sofrido abusos e agressões sexuais ao longo de 20 anos. A Polícia Civil está investigando o caso e aí em Brasília, a CPI que investiga maus tratos contra crianças e adolescentes aprovou hoje a convocação do ex-técnico para prestar depoimento. De acordo com o presidente da CPI, senador Magno Malta, o objetivo é contribuir com as investigações. A CPI convidou também o atleta Diego Hipólito, que já falou publicamente sobre as denúncias. Ainda não há informações sobre as datas, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha, agora a gente vai conversar com Daniele Popov, porque Dani tem informações detalhadas sobre a carta que eu falei aqui no início do programa, que prefeitos de todo o país entregaram hoje a Presidenciáveis. Ali uma carta que tem um tema curioso. Eles pedem nesse documento mais Brasil e menos Brasília, Dani. Então explica o que é que tem nesse documento e quem recebeu. Isso mesmo, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. O texto dessa carta, né, mais Brasil, menos Brasília, foi apresentado durante uma reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos realizada em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles pedem no documento que o Brasil tenha como norte o diálogo para decisões compartilhadas para a construção de um país mais democrático, forte econômica e politicamente, que respeita seus cidadãos, reduz desigualdades e promove a justiça social com tolerância às diferenças. A carta traz as propostas dos prefeitos nas áreas de segurança pública, saúde, educação e geração de empregos. E por falar em campanha eleitoral, o presidente Michel Temer disse que seria muito útil que o próximo presidente do Brasil assumisse o cargo em 2019 com a reforma da Previdência aprovada. Em entrevista à Rádio CBN na noite desta segunda-feira, Temer afirmou que poderia suspender a intervenção federal no Rio de Janeiro se houver clima político após as eleições para aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Essa possibilidade pode ocorrer também caso os parlamentares queiram colocar em votação o fim do foro privilegiado para diversas autoridades. Tanto a reforma da Previdência quanto o fim do foro privilegiado são temas de propostas de emenda à Constituição e, por trazerem alterações ao texto constitucional, não podem ser votadas enquanto a intervenção estiver em vigor. Rosiane, volto com você. Obrigada, Daniele Popov. E agora a gente vai conversar com Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional. Lembra que eu falei aqui? É informação sobre educação. Jéssica responde. Eu sei que você vai trazer informação hoje sobre prazos aí do FIES, né, Jéssica? Boa noite.
Exatamente, Rosiane. Boa noite a você e a todos. O assunto hoje é FIES. Termina nesta quinta-feira o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. Segundo o Ministério da Educação, mais de 1 milhão de contratos devem ser renovados neste semestre. O pedido é inicialmente feito pelas instituições de ensino e depois as informações serão validadas pelos próprios estudantes no CIS-FIES. Para os aditamentos simplificados, a renovação é formalizada junto com a validação do estudante no sistema. Já no caso do aditamento não simplificado, que é quando há alguma mudança no contrato, o estudante precisa levar a documentação ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal para finalizar a renovação. Bom, e ainda falando sobre a educação, a 12ª Conferência sobre Liberdade de Expressão da Câmara dos Deputados discutiu hoje a importância da educação no combate às notícias falsas. A presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, defendeu que o debate sobre as chamadas fake news faça parte da formação das crianças e adolescentes. O ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, também destacou que é preciso focar na educação básica para aumentar o senso crítico das crianças. A preocupação com as fake news nas eleições também foi debatida. No evento, a senadora Ana Amélia lamentou o fim da exigência do diploma do jornalista para exercer a profissão. Isso porque, para ela, o trabalho da imprensa garante cada vez mais credibilidade às notícias. Rosiane. Obrigada, Jéssica. E vamos conferir mais alguns destaques da Agência Brasil com Carolina Pimentel? Bem, Rosiane, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, entrou com uma ação civil pública contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, pedindo a suspensão do reajuste anual de planos de saúde individuais e familiares para os anos 2018 e 2019. A previsão é que esse reajuste seja divulgado nas próximas semanas. De acordo com o IDEC, a ação tem como base um relatório recente do Tribunal de Contas da União, que aponta distorções, abusividade e falta de transparência na metodologia usada pela ANS para calcular o percentual máximo de reajuste desses planos de saúde individuais. Na ação, o Instituto pede que a ANS não repita os erros apontados pelo tribunal, propõe que os valores pagos a mais sejam compensados com descontos nos reajustes dos próximos 3 anos e que a agência seja condenada a pagar uma indenização por danos coletivos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, entre outros pontos. Olha, a nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da ANS, que informou que está apurando as informações e que em breve vai divulgar um posicionamento. Rosiane. Carol, e o que é que você destaca de outras manchetes que tem na agência hoje, hein? Olha, a gente destaca, Rosiane, que o presidente dos Estados Unidos retirou o país do acordo nuclear com o Irã e o presidente da Argentina admitiu que o país precisa de apoio externo e recorre ao FMI. Rosiane. Olha, os detalhes dessas notícias estão lá, agenciabrasil.abc.com.br. E uma notícia que a gente vai detalhar para vocês amanhã é algo que está ocorrendo neste momento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, entrega neste momento ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, um anteprojeto de lei para o combate ao tráfico de drogas e armas. E hoje, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, até que ressaltou que isso, juntamente com o Sistema Integrado de Segurança, vai dar condições para pensar na política de segurança pública nos próximos 4 anos. Amanhã a gente detalha para você. Boa noite a todos. Até lá.